Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou mania, a cada semana um novo convidado e temas palpitantes só pra você. Nós estamos no Instagram, WM Livre, leve e solto, no Twitter, W Livre, leve e solto e no canal no YouTube, @Livre, leve e solto. Você curtindo, compartilhando, dando like e, é claro, se inscrevendo no nosso canal e participando das nossas redes sociais. Você já está vendo aqui o meu convidado, Renato de Paula. Esse cara tem muita história para contar. E se você gosta do termo superação, essa pessoa aqui é importantíssima para destacar esse assunto. Inclusão social, principalmente, porque ele trata desse assunto já há muito tempo. Renato, prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Livre, leve e solto. Prazer. Wagner, o prazer é todo meu. Prazer te conhecer pessoalmente, saber quem é o dono da voz, porque me agradar há muitos anos você já faz, trazendo sempre esperança. Eu que sou da área da saúde, eu costumo dizer para pessoas do seu calibre do Garotinho, do Penido, que vocês não têm ideia onde pode chegar a voz de vocês e em que momento de angústia elas podem estar chegando na casa de alguém ou no leito, né? Então é um prazer estar com você e o nome do programa não podia ser melhor. É verdade. E quando a gente fala de podcast, meus amigos, a gente fala do seguinte: rádio é um podcast, né? E eu faço isso há 38 anos. Então, normalmente, você quando prende a atenção de alguém com a imagem, nós estamos agora numa forma diferente. É isso. Com imagem e tudo mais, é mais fácil você prender a atenção. Mas no rádio, você prende a atenção com a voz, né? Principalmente para aquela pessoa que está do outro lado do rádio. Agora você tem YouTube, você vê o programa na TV, e aí você acaba prendendo essa atenção de uma forma diferente. Mas no imaginário do rádio, a voz é que te convence. Verdade. Positivamente ou negativamente. Mas eu não vou falar de mim aqui, eu quero falar de você, que tem uma trajetória muito bonita, né? Para quem não conhece o Renato de Paula, até há pouco tempo atrás, ele era presidente da Suderj. E você não vai fugir dessa pergunta não, hein? Como é que vai ficar o Maracanã com a possibilidade do Flamengo ter estádio? Vamos lá. Já a gente vai tratar desse tempo, porque a galera quer saber da questão do esporte. Porque também no inconsciente coletivo, quando você fala em Suderj, você fala em Maracanã. Verdade. É um sinônimo. Verdade. Maracanã e Suderj são sinônimos para muita gente, para o pessoal mais antigo. Para o pessoal mais novo, é consórcio Maracanã. Mas eu quero saber de você. Você é um cara negro da Baixada Fluminense que queria ser astronauta? Que história é essa, cara? Olha, o rapaz estudou, hein? Foi isso mesmo. Eu fui um curioso a vida inteira. Eu acho que eu ainda sou. E é isso que me move, né? A Bíblia, ela fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Então eu acho que o reino dos céus vai ser um lugar cheio de pergunta. Que criança sabe fazer pergunta, né? Daquelas que te deixam desembaraçado. Por que o céu é azul? Olha aí. Por que o mar é salgado? Mais perguntas, e perguntas boas, que a ciência responde. Então, são poucas as perguntas que a ciência ainda não responde, mas é necessário o questionamento. E eu vim de uma feira de ciência certa vez, querendo ser astronauta de todo jeito. Papai olhou para minha mãe olhou para o meu pai, falou assim: será que a gente conhece algum astronauta? Vai perguntar como é que é essa profissão. E me desestimulou. 2 semanas depois, vem eu curioso de novo, com uma nova feira de ciência, e proponho a eles: pai, tudo bem, não vou ser astronauta, mas vou ser oceanógrafo. Então eu saí do topo do universo para o mais profundo, para estudar o fundo do mar. Também não fui oceanógrafo, mas até hoje é o que quando eu vejo TV, eu fiquei muitos anos sem TV. Depois que eu casei, precisei adquirir uma TV e hoje eu fico vendo Discovery Channel ou Mundo Visto de Cima. São programas que me levam à curiosidade, né? Animal Planet é o que eu mais gosto de fazer, de me entreter, é saber como a natureza funciona. E talvez eu ainda sou satisfeito, mesmo não sendo astronauta, mesmo não sendo um oceanógrafo, porque eu sou um fisioterapeuta que se especializa em anatomia
Então eu fui nas profundezas das vísceras, das tripas, dos sucos do cérebro, das artérias do corpo. É uma viagem estudar o corpo humano. E a neurociência, né? Mergulhando aí nos mistérios da mente. Foi onde eu fui fazer minha pesquisa, meu mestrado, meu doutoramento. Então eu continuo sendo um curioso, continuo muito satisfeito. Agora não estudando a natureza como eu pensava quando criança, mas... tudo que eu sei, agora aqui um abraço aos meus colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, pessoal da área da saúde, tudo que eu sei, Wagner, é graças aos meus pacientes, aos meus alunos. E por que eu comecei esse bate-papo aqui com ele, com o Renato de Paula, abordando esse assunto, o sonho de uma criança? Porque você que está do outro lado, assistindo a gente, e que tem sonhos, e que acha que esses sonhos não vão acontecer, pode não acontecer como você sonhou, mas você tem que sonhar sempre. E aí eu cito, Renato, o seguinte, a minha vida também. Eu com 5 anos de idade, 4 anos, eu não queria ser oceanógrafo, né? Mas eu queria conhecer o mundo. Eu sempre achei que eu poderia conhecer outros países. Perfeito. Né? Eu tinha 4 anos, 5 anos, e ouvia corrida de Fórmula 1 pelo rádio. A Rádio Eldorado aqui no Rio de Janeiro transmitia corridas de Fórmula 1. E eu achava sensacional. Um dia o narrador estava na Espanha, em Jerez de la Fronteira. Outra vez ele estava em Monza, na Itália. Em Zandvoort, na Áustria. Eu achava aquilo um negócio fantástico. Aí meu pai bancou, quando eu tinha 6 anos, 5 corridas de kart. Né, que o kartódromo no Rio anteriormente era na Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí meu pai bancou 5, 6 corridas. Aí eu descobri que meu pai não era rico, porque só deu para bancar 5 ou 6 corridas. E eu continuei com isso na cabeça. E aí depois, com 13 anos, não existia celular, não existia internet. Eu fui para a Biblioteca Nacional, ali no centro da cidade, né, que é um passeio belíssimo para quem não conhece. E aí eu fui pesquisar, você sabe o quê? Piloto de avião. Né? Você é piloto de avião, de companhia aérea, da Varig. Vou poder estar em cada semana num lugar. Aí o que eu descobri? Primeiro você tem que fazer voos nacionais, depois voos sul-americanos, voo para os Estados Unidos, Europa e Ásia. Eu ia ter 25 anos de carreira. Falei, nossa, eu vou estar velho, vou estar com quase 50 anos para conhecer. E acreditei nisso, entrei no rádio, com 15 anos, e conheci mais de 58 países. Que então, bárbaro. eu falei isso e peguei você como exemplo, porque os sonhos se realizam, às vezes não da maneira que você quer, mas você tem que lutar pelos seus sonhos. É sempre isso, né, Renato? É caminhar. Os planos de Deus, a gente está falando de Deus antes de abrir o programa, são sempre maiores do que os nossos. A gente não sabe nem pedir. Então, o que Deus tem pra gente é o melhor e Ele sabe da nossa caminhada. E essa caminhada, agora o fisioterapeuta que cuida dos corações aí dos clientes, na cardiovascular, um bom exercício para você que vai fazer uma cirurgia, não quer fazer uma cirurgia, está voltando de uma cirurgia, chama-se exercício de endurance. E você tem uma escala chamada Berg. E essa escala, ela vai de 0 a 10. 10 você está muito cansado. 0, né? É desconforto, chega a ser desconfortável de quão não cansado você está. Então a escala ideal é aquela que é confortável, que você pode conversar, anda na esteira e dá para falar com alguém ainda. Essa é a ideal para quem está começando. Eu costumo dizer que essa é a ideal para a vida. Não adianta você ir numa velocidade tão exagerada que você não enxerga as oportunidades. Porque o rádio foi uma oportunidade que enquanto você andava, você enxergou e pegou. E também não adianta não andar, porque as oportunidades não vêm até você. Sim, então, exatamente. Vamos nos movendo que Papai do Céu coloca os propósitos. Porque as oportunidades passam do seu lado isso. e você acaba não alcançando. Vamos lá, só para a gente entender. Como é que você começou a entrar e se especificar e principalmente ter esse interesse na inclusão social? Eu trabalho tentando devolver o que eu ganhei. Então, quando eu passo para o meu mestrado numa universidade pública, ganho uma bolsa, eu fiz meu doutoramento na Inglaterra, dinheiro público. Meu pai já um político em Nova Iguaçu, um vereador sério. Meu pai foi o cara que criou, no primeiro município do Rio, a não precisar mostrar a carteira de identidade
que você é idoso, para provar que você pode não pagar ônibus, foi meu pai lá atrás, na década de 90, quando ele criou o passe livre. Então você não precisa mais mostrar que é idoso. Tem um passe e isso facilitou muito a vida das pessoas, mas irritou os empresários de ônibus lá atrás. Então, papai pagou um preço caro por isso, mas pela índole, né? Por servir. Então, isso já estava em mim. Quando eu acabei meu doutoramento, eu quis voltar ao Brasil e fundei um instituto que até hoje existe na UFRJ, chamado Reabilitar-te, que é um instituto que cuidou, na minha época, e cuida até hoje, da permanência de pessoas com deficiência na universidade. Porque a pessoa até passava no vestibular, mas não tinha um ambiente minimamente agradável para ficar. Ela não sabia onde era o banheiro, ela não sabia se podia passar a cadeira de roda pelo bloco H ou não. Então a gente criou um mapa chamado Mapa Inteligente. Esse mapa inteligente, ele permite com que, até hoje, se você for no FRJ e acessar esse aplicativo, você faz uma guia amiga. Então tem lá a Ashley, tem lá um amigo que vai te receber e vai te conduzir pelo local mais acessível da universidade, ou você vai pelo próprio mapa. Então, desde sempre eu venho devolvendo um pouquinho do que a gente ganhou. Antes de ir para a Inglaterra, a gente cria no Brasil o Praia para Todos, que é um projeto que está no Rio até hoje, junto com a Nena, junto com o Ricardo. Então, Fabinho e Ricardo, dois amigos meus, dois praianos, né? Duas pessoas da Barra da Tijuca, mas não conseguiam mergulhar na água, porque entre a areia e a cadeira de roda não tinha conversa. A conversa aconteceu quando a gente fundou o Praia para Todos, bem rústico na época. Foi uma lona de grama sintética virada ao contrário, que permitiu que a gente desse um banho de mar. Hoje está super estruturado. Eu venho de uma família política, meu irmão, o deputado Otônio de Paula, com uma emenda parlamentar, conseguiu levar esse projeto hoje para a região dos Lagos. Então, nesse último verão, todas as praias da região dos Lagos teve o Praia para Todos. O Praia para Todos, hoje, tem data específica? Uma vez por mês? Todo verão. Todo verão? Todo verão. Então, até para explicar para quem não sabe o que é o Praia para Todos, né? É um projeto idealizado aqui pelo Renato de Paula, que pessoas com deficiência, pessoas cadeirantes, que querem ir à praia, mas não conseguem ir, nunca conseguiram ir, né? Pela falta de mobilidade, porque pegam um ônibus e aí, como é que vai andar na areia com a cadeira de roda? Perfeito. Foi montada toda uma estrutura, né? Como ele falou inicialmente aqui na Barra, por isso que eu conheço bem o projeto já desde da criação. Verdade. É fácil explicar. E aí existem instrutores, existem pessoas que estão do seu lado e levam você, primeiro, do calçadão até a areia, e depois te conduzem no mar. E a sensação para a pessoa é um negócio de louco, né, o Renato? Tem gente que me falou que a água era salgada. Ou seja, vivia anos próximo à orla e não tinha essa experiência. Esse banho de mar, Wagner, eu, fisioterapeuta, levei clientes meus que não verbalizavam, clientes autistas, não verbais, e começaram a falar com a família depois do banho de mar. Porque a gente chama de choque neuroplástico, que é quando uma novidade tão grande acontece que teu cérebro muda as trilhas naturais. Então, estar no mar e estar tentando conversar com os amiguinhos, o quanto o mar era bom, fez ele falar. Mas ele precisava daquele estímulo que talvez meses de fisioterapia não o levaria a tal. Então, o lazer é um direito de todos. A causa da pessoa com deficiência, talvez, para mim, tenha mais empatia, porque eu vivi isso. O meu mestrado foi sobre doenças raras. Doenças raras são aquelas doenças que as pessoas têm um índice de natalidade muito menor do que as outras doenças. Então, muita gente é diabético, muita gente é hipertenso, mas pouca gente tem síndrome de Duchenne. Pouca gente tem esclerose lateral amiotrófica. Então, elas são raras. Infelizmente, a faculdade não ensina as doenças raras, ensina as doenças comuns. Não interessa? É difícil afirmar isso. Talvez não tenha tempo
e talvez não tenha mercado financeiro. É uma pena. Para bancar essas pesquisas, bancar tudo. Porque né? a indústria farmacêutica está interessada no remédio que vende milhões. Não que atenda 12 pessoas na cidade, ou às vezes 12 pessoas no mundo com Renato, aquela doença. hoje, aqui no Rio de Janeiro, vamos pegar o Rio de Janeiro, que é o nosso público-alvo aqui, a cidade do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro. Né? Você tem mais ou menos um percentual de pessoas com deficiência? Continua 15% e vai a 25%. Olha isso. Se a gente incluir as pessoas autistas e com doença intelectual, aí a gente vai botar os vários... a neurodiversidade. Então, cerca de 25% das pessoas no Rio de Janeiro têm algum tipo de deficiência. Há algumas deficiências que são invisíveis. Eu não trouxe aqui, mas você vai conseguir imaginar em casa. É um cordão que tem um girassol nele. Esse cordão é um símbolo das doenças invisíveis. Vou colocar aqui na minha rede social como é esse cordão. Para pessoa que tem artrite reumatoide, é uma pessoa com deficiência crônica. Para uma pessoa que tem lúpus, para uma pessoa que tem espondilite anquilosante, que toda a coluna fica paradinha, sem mobilidade. São pessoas que não têm a deficiência comum que a gente imagina, né? Não ter uma perna. Visível, né? Visível. Visível. Então, é muita gente com deficiência. E como diz meu amigo Russão, se Deus quiser, nós seremos pessoas com deficiência ou de baixa mobilidade, porque ficaremos velhos e precisaremos de uma ajuda para dar um mergulho na água, de uma ajuda para se locomover na cidade. Então, uma cidade preparada para o idoso, ela não é só inclusiva para o idoso ou para a pessoa com deficiência, é para todo mundo. Então, o Rio de Janeiro merece que esses 25% da população não sejam invisíveis como são ainda hoje. Com certeza. Eu estou conversando aqui com Renato de Paula, ex-presidente da SUDERJ, fez um trabalho belíssimo à frente da SUDERJ e agora, é claro, preocupado já há muito tempo com a inclusão social. Coloca a mídia aí do nosso Balbinos. Balbinos Costelão, delícia de costela, a melhor costela do Rio de Janeiro desde 2016. Eu senti o cheiro quando entrei aqui. Esse aqui é o Balbino, mestre Balbino. Deus. Fica lá em Curicica, né? Aí, do lado de casa. É, pertinho da nossa casa. O nosso Balbino. Roda a mídia do Sergião Lorosa. Roda a mídia do Sergião Lorosa, porque lá, olha só, esse é o Balbino com Sergião Lorosa. Só para você ter uma ideia aí, ó. O que rola lá no Balbino, né? Que fica em frente à estação do BRT da Praça do Bandolim. Conhece, né? Olha só, tem costela com batata, tem picanha suína, picanha bovina, ó. Tem cupim que você corta com a colher. Água na boca. Ó, aipim. Um negócio de louco. Agora, eu quero saber de você, Renato, o seguinte, se esse farnel todo deu pra abastecer o nosso Sergião Lorosa. Olha, depende se ele já tava com o tanque cheio ou não. É, porque lá é um lugar muito legal pra você ir. Fica na Praça do Bandolim, em frente à estação do BRT. E aí é um lugar onde você chega, por exemplo, no final de semana, você chega lá meio-dia e 30, não vai chegar pra almoçar. Tem que chegar às 11, porque fica lotado. Verdade. Fica lotado. Sergião Lorosa aí, vários artistas, cantores, jogadores de futebol vão sempre lá no nosso Balbinos, delícia de costela, desde 2016. Renato, você falou de 25% da população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, com alguma deficiência. Essas pessoas ainda são invisíveis, não todas, né, nesse percentual. Mas isso não melhorou de uns tempos para cá? Não existe uma preocupação maior do governo, independente se é o governo atual, o governo passado, elas estão sendo incluídas, vistas, muitas coisas estão acontecendo a favor desse público-alvo? Eu acho que não melhorou pela ação do governo, melhorou pela conscientização da população. As mães, aí eu falo das guerreiras, e eu faço uma autocrítica, eu sou o governo, né? Fui o governo durante algum tempo. As mães, geralmente solos, porque o homem é o frouxo da história. Quando descobre que tem um filho com deficiência, ele mete o pé e deixa a mãe, a guerreira leoa ali sozinha. Ela gritou mais. E com o advento da internet e do celular, essas maldades, crueldades do transporte não funcionar, de não ter um banheiro acessível, de uma criança autista sofrer bullying, de uma UPA não atender ou enfaixar a perna errada
do autista só porque ele não sabe falar, mas tá óbvio que o pé quebrado não era aquele. Isso está sendo filmado. Então, está constrangendo mais. E, obviamente, que o governo ele atende quem é chato. Eu falo isso para todo mundo. Quando eu fui presidente da Suderj, as minhas pautas não eram para atender CPF. Eu atendo CNPJ, eu atendo instituições. Mas que instituições? As mais chatas. As que mais me pediam, as que mais cobravam, sabendo que eu era fisioterapeuta, sabendo da minha vocação de inclusão antes de chegar na Suderj, eles me levavam as pautas, eles me cobravam que as pautas foram sugeridas e ainda não estavam implementadas. Então, tudo de bom que a Suderj fez na minha gestão, e esse legado continua no governo do Estado, poucas ideias foram minhas. A maioria são das pessoas. E quando um governo ele trabalha a escuta ativa, igual você está me ouvindo aí com toda a atenção, quando um político ouve para aprender, a política pública sai melhor. Porque na verdade você está ali para ouvir histórias e fazer com que essa história se torne realidade. Perfeito. Né? Quem sabe mais do que uma criança autista precisa? A mãe do autista. Quem sabe mais do que o idoso precisa? O filho que cuida dele. Quem sabe mais do que uma doença como os ossos de vidro, osteogênese imperfeita precisa? É a mãe. Você ficou quanto tempo no governo, trabalhando diretamente com isso? Fiquei 1 ano e 4 meses. Foi o tempo de vida do meu pai, né? Papai faleceu agora, ficou apenas 1 ano e 4 meses como deputado. E apenas 5 meses como presidente da Suderj. E o que mais te incomodava antes de você chegar do outro lado? Porque você tinha uma visão, mesmo a sua família toda ligada à política, quando você vai à prática, né, você tem uma outra visão. Só que você tinha uma visão externa do problema. O que mais te incomodava? Quando você era só o fisioterapeuta, entendeu? Só uma pessoa ligada a outra área e não onde você poderia resolver realmente o problema. A blindagem dos gestores. Isso foi algo que sempre me incomodou. Além do Praia para Todos, nós trouxemos para o Brasil o futebol em cadeira de roda. Quando eu falo trouxemos mesmo, né? Um time de pessoas. O rugby em cadeira de roda. Então eu precisava viabilidade para um lugar para treinar na cidade, um transporte para uma competição. E eu não era ouvido. Porque antes de você ser presidente da Suderj, você era vice-presidente de PCD. Isso, da Associação Brasileira de Futebol em Cadeira de Rodas. Eu fui voluntário, depois eu fui fisioterapeuta deles, também voluntário, depois diretor científico e cheguei agora à vice-presidência. Mas essa escala, fazendo projeto, tendo às vezes o projeto já aprovado para receber incentivo, quando chegava no poder público para ser incentivado, eu não era ouvido. Isso foi o principal. E foi o que eu tentei fazer de diferente nesses 5 meses da presidência ou enquanto vice-presidente. Falei, não, aqui não vai ter 15 dias para ter audiência com o presidente, não. Aqui não pode demorar tanto assim para a gente conversar. Ou nunca vai conversar com o presidente, é sempre com o assessor, né? Eu tenho uma história, um beijão para ela, para a Patrícia. A Patrícia, ela é uma atleta de parasurf. Então, ela surfa, mas ela é uma paciente fora dali, porque tem paralisia cerebral. Então, a paralisia cerebral dela é muito severa, mas na água, ela arrebenta. E ela chorou junto com a mãe quando me disse que eu fui o primeiro, eu ainda na vice-presidência, a receber e ouvi-la, porque quando ela chegou para um ex-presidente da Suderj e falou que era atleta de surf, andando com dificuldade que andava e falando com a dificuldade que falava, o cara deu-lhe uma gargalhada. E pediu desculpa, falou, tô rindo porque é o único esporte que eu não imaginei que você faria. Só que isso parecia jocoso para ele, para ela foi um trauma, né? Por que eu não posso ser uma surfista? E para mim não, eu tô nesse olhar de inclusão. Hoje eu vejo um menino com deficiência nascendo, eu vejo um atleta. A mãe tá desesperada, eu entendo o desespero, mas o que eu quero dar para ela é um panorama diferente.
Eu sei que ele vai precisar de saúde, eu sei que ele vai precisar de oportunidades, mas eu quero te dizer que eu já vi vários filhos iguais aos seus trazendo medalha de Atlanta, de Berlim, do Brasil, vai trazer agora de Paris. Porque o esporte, ele tira essa figura que era um problema do P de problema pro P de pódio. Você sabe o que é o esporte, né, Wagner? Esporte é um canhão. Estava falando aqui do Clodoaldo. Quando eu saio da vice-presidência para ser presidente, quando o governador me sobe, né, me tira do banco e me põe como titular, eu falei, quem vai ficar na minha vaga de vice-presidente da Suderj? Clodoaldo Silva. Eu nunca tive nenhum contato político com Clodoaldo. Nunca tive nenhum contato esportivo com Clodoaldo. Mas eu sabia da importância de dar vez e voz a quem é da causa. Quando eu liguei pro Clodoaldo, ele já sabia, já tinha lido no jornal a minha troca e falou assim, eu estava aguardando a sua ligação, presidente, porque eu sabia que essa vaga era minha. Então, Clodoaldo Silva é um amigão meu e quando ele vem aqui, ele não fala com nenhuma vulnerabilidade da deficiência dele, ele traz as medalhas e mostra o quanto, apesar da deficiência ou pela deficiência, ele é um herói nacional. E isso aí que o Renato de Paula está falando para você que está acompanhando a gente, você está acompanhando aqui o nosso podcast, né? Livre, Leve e Solto no Instagram, no Twitter, também no YouTube, vai servir como uma linha para você traçar a sua vida. É isso. Se você tem uma deficiência, não se sinta alijado do problema, alijado da sociedade. Tudo tem solução, né? Por mais dificuldade que você encontre no dia a dia, se você seguir aquela linha, não sei o que eu vou fazer. Vamos tentar o esporte, vamos tentar incluir, porque também é uma solução. E aí, em cima do que você está falando, vem aí as Olimpíadas, né? E é impressionante como é que nós crescemos no esporte paralímpico. Isso deve-se a quê, na tua opinião? Eu acho que é o talento do povo brasileiro e a política de luta que começou no Rio de Janeiro. Na década de 60, 70, a Andef, lá em Niterói, a Tânia, o João, começaram um movimento paralímpico aqui no Rio. Aldo Mícolis, que era um pastor batista que ia recolhendo pessoas com deficiência. Era tão raro ter gente com deficiência fazendo esporte, que o cara tava vendendo bala no sinal. Ele falou, peraí, quer jogar basquete? Então tinha que... Ele fazia um catacata e era seleção para aquela época. Então, essas pessoas foram as pioneiras e depois, na década final da década de 90, início do ano 2000, São Paulo abraça e constrói o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é uma sede gigantesca em São Paulo, que dá estrutura para os melhores. E, para além disso, aí eu concordo com você que houve uma melhora, o governo do estado cria as Paralimpíadas Estudantis, onde jovens de 11 a 17 anos com deficiência talvez tenham a primeira oportunidade de conhecer o esporte em competição, ainda no nível amador. Então, dali, a gente começa a federar os talentos e a gente chegou ao ponto de ser hoje a segunda maior potência de esporte paralímpico no mundo. Só perdemos para a China. E a gente tem a pretensão de ser o melhor do mundo aí daqui a 2 Olimpíadas. Em Paris já vamos bater ali quase isso. Trabalho. É trabalho. Então, o Comitê Paralímpico Brasileiro está de parabéns. Eu acho que o que a Suderj fez na minha gestão, eu era apenas o líder, mas tem uma equipe. Nós tivemos a melhor delegação da história, a maior da história, e o melhor ranking da história, que foi agora, no ano passado. Eu ainda era o presidente da Suderj. Eu falei para o governador, temos que levar as crianças para a Olimpíada escolar. Ele, beleza. Eu falei, não, governador, o senhor não está me entendendo. Eu quero que tudo que tenha para a Olimpíada estudantil tenha para as Paralimpíadas. Se eles vão no melhor avião, eu vou botar eles no melhor avião. Se o uniforme é de gala, nós teremos uniforme de gala. Se
a gente vai ter a qualidade de hospedagem prata lá, eu quero a prata aqui. E o governador deu ok. Então nós conseguimos, com isso, dar dignidade a essas crianças. Vamos repetir isso esse ano, tenho certeza disso. Quem está no comando da Suderj hoje é o Marcos Santos. Marcos Santos, tudo isso que a gente vinha construindo aí, o Praia para Todos, o rugby, brincadeira de rodas, o futebol, ele foi meu braço direito, eu o braço direito dele. Marcos Santos, não só por isso, é surdo bilateral. Então é alguém que conhece a causa da deficiência muito de perto. Então a gente está muito feliz em ser esse caldeirão que vai explodir daqui a 3, 4 Olimpíadas. Ouve o que eu estou te dizendo, Wagner. O Brasil vai ser a maior potência olímpica em breve. É o que impressiona, né? O que impressiona, porque se a gente... a galera... Isso, infelizmente é um mal do brasileiro isso. Você só gosta quando ganha. É isso. Né? O esporte paralímpico cresceu muito por causa das vitórias. Infelizmente. Mas também tinha que ser aplaudido mesmo que não ganhasse. Mesmo que não ganhasse. E tinha que ser aplaudido fora do ciclo olímpico, né? Sim. Porque de 4 em 4 anos você ouve falar. Aí fica no limbo e vem a Olimpíada, aí você fica orgulhoso de novo. Mas você não ouve as competições nacionais, as competições estaduais, não passa na TV. A neurociência, ela explica talvez esse egoísmo um pouco, Wagner. Nós temos o narcisismo, todo mundo tem um pouco, ele nos impede de admirar o que não é parecido com a gente. E Caetano Veloso já dizia isso, né? Narciso não acha bonito o que não é espelho. Então a gente, quando vê uma pessoa com deficiência, o nosso teatro mental olha alguém como ou muito pobre coitado ou um herói. E ele não é nenhum dos dois, ele é só uma pessoa. Então, por que esses dois teatros mentais, eles são ruins? O pobre coitado é que você acha que ali é o lugar dele. Alguém que vai estar sempre recebendo ajuda. E o herói, alguém superstar. Não, e ele está precisando ainda de ajuda porque ele não é herói, não tem capa, não tem nada. E a gente acha que ele não vende shampoo, a gente acha que ele não vende roupa, que ele não escova o dente. Você vê os heróis olímpicos aí sendo garoto propaganda de tudo, os paralímpicos não conseguem. Então, temos o Clodoaldo foi uma exceção, né? Clodoaldo fez algumas mídias. Exceção, é um comentarista, Sim. Se preparou intelectualmente, né? É um bom humor enorme, né? Mas a gente não pode viver de exceção, né? A gente tem que oportunizar para mais gente. E esse papo livre, leve e solto sobre esporte para pessoas com deficiência só vai ajudar. Porque não tem preguiça, não tem... está falando de esporte de alto rendimento, é igual o Vini Júnior, é igual o Zico, é igual qualquer outro grande atleta. O cara tem que ter uma alimentação correta, tem que ter um sono bom, tem que ter qualidade de vida, né? Tem que ter o belo, né? Tem que ter a sua higiene do sono para poder render no outro dia. Tem que ter vida de atleta. Tem que ter estrutura. Estrutura. Né? Tem que ter estrutura. Ou governamental, né? Ou de empresas privadas. Tem que ter estrutura acima de tudo. Deixa eu falar um pouquinho de futebol. Estou aqui com o Renato de Paula. E antes da gente falar de futebol, deixa eu agradecer. Quem quiser ir lá no meu Instagram, WM Livre Leve Solto, vai ver a homenagem produzida aqui por essa rapaziada toda que fica no interno, porque semana passada eu completei aniversário. Parabéns! Mais um aniversário, né? E aí alguns amigos meus mandaram um recado. Alguns estão na página, né, lá do Instagram, e outros mandaram durante a semana, né? Presidente Kleber Leite, Bárbaro, né? tive Meu com ele amigo no Mengo e Cruzeiro, fui lá no camarote da Clef. Então, maravilhoso. Irmão. O Kleber Leite é que me levou para a Rádio Tupi em 86. Faz tempo isso, hein? 86, meu amigo Kleber Leite. E aí tem vários depoimentos, tem do João Guilherme, tem do Luiz Penido, do Zé Carlos Araújo, né? Sérgio Maurício, locutor da TV Bandeirantes. Prateleira alta. E muita gente boa que já passou por aqui, que me deu parabéns. E aí eu vou reproduzir apenas 3 aqui, sendo que o último deles, na verdade é o primeiro, é o Pedro Manso, o maior imitador do Brasil, meu amigo, meu parceiro, agradecendo também ao meu amigo Maurício Manfrini, Paulinho Gogó, né, que surgiu dentro do meu programa Giro Esportivo na Rádio Tupi, lá atrás, há mais de 30 anos. Então, roda aí, primeiramente, Pedro Manso.
Olha só as imitações desse cara. Esse cara Ele é é uma fora de figura. série. Alô, Wagner Menezes, aqui é o Zico. Feliz aniversário pra você e muitos anos de vida. Alô, Wagner Menezes, aqui tá falando de Romário. Forte abraço pra você, feliz aniversário. Valeu, peixe. Alô, Wagner Menezes, aqui é o Ronaldo Fenômeno. Feliz aniversário para você. Muito bom, hein? Muitos anos de vida. Olha, o Wagner Menezes, você é sensacional. Feliz aniversário, um forte abraço do Silvio Santos. Um forte abraço, feliz aniversário. Valeu, Wagner, feliz aniversário, parabéns para você. Alô, galera, estou passando por aqui. Olha o garotinho aí, José Carlos Araújo, que você conhece também. Tio Talo. No seu dia, no seu aniversário, aquele abraço fraterno de um profissional que trabalhou com você durante muitos anos e que te admira profissionalmente. Eu, José Carlos Araújo, quero cumprimentá-lo, abraçá-lo fraternalmente neste seu aniversário. Wagner Menezes, grande profissional, parabéns, amigo. Grande Wagner Menezes. Olha o Kleber Leite aí. Mais um aninho de vida, hein? Quando o super craque da Latinha completa mais um aninho, a alegria fica por conta de quem está do lado de cá. Estamos comemorando com muita alegria o seu aniversário. Viva a vida! Parabéns! Saudações rubro-negras. Valeu, Kleber Leite. Coisa Além deles, boa. tem muita gente boa, Eduardo Bandeira de Melo, muita boa. gente, cantores, Andrezinho, muita gente participou aí dessa homenagem que a galera aqui da produção Mas, Wagner, realizou. Talvez pessoas passaram por onde você passou e não colecionou isso, né? Tudo de bom e de ruim que nós teremos na vida vem de gente. Sim. E saber manter isso é um talento. Porque a amizade é prioridade, é o tempo que você dedica àquilo. Então, tem muita gente acelerada aí na produção, mas não no cuidado, né? Então, parabéns por ter mantido por tantos anos amigos tão nobres como o que você vem mantendo. E eu espero estar entre Com certeza. eles nessa prateleira daqui por diante. Com certeza, Renato. Vem cá, Maracanã. Eu falei aqui, até conversava com a galera aqui atrás da produção, o seguinte: Suderj e Maracanã são sinônimos. E muita gente na época, quando surgiu a história do consórcio, você não estava à frente, logicamente, era outro presidente, era outra administração, era outro pensamento. O governo abriu mão do Maracanã. Não temos mais como administrar, vamos criar um consórcio e tal. E isso, num primeiro momento, chocou muito a sociedade, né? Porque a sociedade gostava do Maracanã, gostava da atuação do governo do estado e tudo mais. Porque era um sinônimo, Suderj e Maracanã. Hoje, como é que você vê do lado de fora essa relação governo do estado e Maracanã? Hoje, eu estive lá dentro, então a visão ela tá enviesada, né? Antes de entrar, eu era um saudosista, antes de participar do governo. Falei, puxa, o Maracanã mudou muito, que saudade do Geraldino, que saudade daquelas figuras mais populares. Só que esse saudosismo ele vai passando, se você lembra que na década de 80, não faz muito tempo, você estava lá, uma mulher ir no Maracanã, ela era xingada em coro, só porque era mulher, né? No seu caráter. O torcedor do mesmo time te tacava um copo de urina na cabeça por nada. Então, hoje o Maracanã está muito mais familiar, está muito mais civilizado. O que eu quero dizer com isso? O Estado acertou. Eu acho que o consórcio, seja ele qual for, por acaso hoje renovou o consórcio Fla-Flu, faz um bom trabalho e cabe ao governo do estado, e a Suderj faz isso, fazer o trabalho social. Nós levamos por jogo quase 600 pessoas, entre elas autistas, pessoas idosas, pessoas hipossuficientes financeiramente, associação de moradores, gente que não poderia estar lá e está hoje frequentando o Maracanã. Obviamente, tem muito para melhorar, principalmente para as pessoas com deficiência. Faço a minha cobrança aqui ao vivo. Precisamos da sala sensorial que o Landim me prometeu, que o Fluminense, França e o nosso
presidente prometeram. Os torcedores autistas merecem. E talvez o Maracanã seja o único, último grande estádio do Brasil que não tem uma sala sensorial. Não estou pensando só na causa das pessoas autistas, não. É a dignidade da família, mais cliente. Explica pra galera que não sabe o que seria sala sensorial. Então, quando uma pessoa autista, ela precisa se regular, o que é regular? Ela, às vezes, tem sinais de irritabilidade sensorial, muito barulho, muito cheiro, muita luz. Ela vai para um lugar parecido com o estúdio, né? Mais agradável, parecido no estúdio, no que eu digo é da acústica, sem a gritaria. Ela regula e volta. Então, uma sala para o sensorial dela se adaptar. Ela, autista ou qualquer um outro. E vários, por lei, existem leis municipais, estaduais que exigem isso, e o consórcio Fla-Flu me prometeu, quando eu era presidente da Suderj, fui lá cobrar, e tanto o Mário Bittencourt quanto o Landim, e os dois me garantiram que vão fazer a sala sensorial. Falando nisso, eu vou te presentear com esse pin. Oh, legal. Esse pin aqui, ó, ele quer dizer que há um espectro, por isso é um quebra-cabeça. Então, o autista, ele não é uma figura sempre igual, há um espectro nele mesmo, em várias formas de ser essa pessoa autista. E esse colorido, porque também não há um rosto, né? Não tem uma cara, essa pessoa que as outras pessoas com deficiência têm. Mas merece ser visto, merece inclusão, e inclusão através do esporte. Não podia ter voz melhor para brigar pela nossa causa do que Wagner Menezes. Poxa, muito obrigado. Obrigado pela lembrança. E é uma realidade que tem que ser falada sempre. Qualquer tipo de oportunidade, qualquer espaço que você tenha, ou em rádio, em televisão, ou na internet, ou em podcast, é bom falar desse tipo de assunto, porque a inclusão social é muito interessante e tem que ter cada dia mais ser debatido. Perfeito. Né? Tem que ser debatido. Isso aqui é uma... Depois você dá uma aproximada. João, qual é a melhor? Essa aqui do meio ou essa aqui? Essa aqui, ó. Depois você dá uma aproximada aqui, uma fechada nesse pin, que representa realmente esse momento que nós estamos vivendo no país. Perfeito. Né? E no esporte? Também. Existe, você vai lá no meu Instagram, Renato de Paula RJ, Renato de Paula RJ. Nós visitamos um jogo de futebol, Wagner. Se você vê, você já viu com essa tua experiência toda, chama-se Olimpíadas Especiais Brasil, que é um jogo misto. Nós vamos ver de futebol, tem de vários esportes, onde pessoas autistas, pessoas com outras deficiências intelectuais e sem deficiência jogam juntos. Rapaz, mas é uma adrenalina. E você vê uma mãe torcendo ali na beira do gramado pro seu filho fazer gol. Essa mesma mãe, se não fosse o esporte, estava torcendo pro seu filho sair de casa da depressão, porque sofria bullying, porque não conseguia a convivência. Então o esporte é esse canhão, né? Eu sei que eu não vou fugir do Maracanã não, tá? Mas é só uma oportunidade para dizer que o esporte é um transformador, é um trampolim de caráter. Numa partida de futebol simples, que a gente implementou nos gramados sintéticos que espalhamos nas comunidades do estado do Rio de Janeiro, quando presidente da Suderj, ali o cara aprende hierarquia, tem que respeitar juiz e treinador, compromisso com o tempo, se não chegar na hora, tá fora, participação em grupo, ele não faz nada sozinho, pertencimento, ele pertence àquilo ali. Então, olha quantas valências para ser amanhã um radialista, para ser um médico, para ser um advogado, para ser presidente da Suderj. Sim. O esporte é um formador. E isso aí que ele está falando é o lado legal, bonito da história. Mas tem um outro lado, que é o lado sacana, que é o seguinte. Vocês nunca viram um futebol de deficiente visual entre Brasil e Argentina. Eu já vi alguns. Amigo, foi uma pancadaria. Porque Brasil e Argentina... come, meu irmão. Brasil e Argentina, a briga acontece de qualquer forma. Muito bom você falar isso. O Brasil ganhou, mas é verdade. O Brasil ganhou, né? Era um futebol de deficientes visuais. O Brasil tem uma seleção fantástica de deficientes visuais. E aí, cara, a Argentina veio dentro, o Brasil não se encolheu e foi uma confusão, uma briga danada. Ganhamos no campo e na porrada, Renato. Eu tenho um programa, a Suderj tem, né? Foi na minha gestão que a gente criou, chamado FuteFest. Cara, eu vou
vou te chamar pro próximo. Então a gente põe no mesmo dia futebol de muletante, uma partida entre eles, futebol de cegos, futebol de surdos, futebol de autistas e deficientes intelectuais, futebol de cadeirante e futebol de nanismo. Olha só, 6 modalidades, cada um jogando depois do outro, as escolas da região vêm assistir. Cara, é uma festa. Eu tenho o Yuri, que tem nanismo, o moleque é o nosso mascote. Ele fala pro pai, pô, pai, o cara sem perna joga mais do que eu. Então, ficar um brincando com o outro, a deficiência não é esse mito que a gente acha, né? Então, hoje tá o politicamente correto, que é chato pra caramba, mas entre eles ali é diversão pura. E no de muletante, meu irmão, é falta de muleta. No de cadeirante, o cara mira a cadeira, o menino fora da cadeira só consegue fazer isso aqui com a mão, ó. Nem o copo pega. Mas quando fica na cadeira, ele vira um monstro do jogador, porque ele agora tem um joystick e uma cadeira que vai a 12, 15 por hora, com uma bola maior pra fazer gol. Mas, meu irmão, se precisar bater na traseira do outro, jogar pra fora da quadra... Eu fui no Brasil e Argentina, na Argentina, em Montevidéu, na Copa Sul-Americana de Futebol em cadeira de rodas. Meu irmão, é água no juiz. É igual... Futebol é um só, meu irmão. Essa adrenalina. Então, por isso que é tão apaixonante esse esporte. Você mexe com o coração, né, Renato? Aí acabou. Mexe com o coração. A deficiência fica pra trás. É verdade. Olha aqui, Maracanã, pra gente fechar isso aí. Você hoje... tem o consórcio Flamengo e Fluminense, Isso. Flamengo com maior percentual, Fluminense com percentual para completar, né? Acho que é 75-25 ou 65-35. E vem aí o estádio do Flamengo. O que você achou dessa ideia ter saído do papel? Vamos ver se sai, né? Vamos ver se sai. Mas, independente de crenças, né? Se vai sair ou não vai... Todos os clubes do Rio deveriam ter um estádio potente para chamar de seu. Ah, mas o Maracanã já serve ao Fla-Flu. O Wembley servia a todos da Inglaterra. E hoje é um estádio que sabe viver. O Wembley vive de shows, vive de grandes finais de futebol, vive de vender caneca, hambúrguer. O Maracanã, daqui a 50 anos, são 100 anos. Precisamos pensar nesse Maracanã, que é um canhão turístico. E o Flamengo vai fazer com aquela região sucateada, que só tem talvez agora o terminal rodoviário, Gentileza, como grande cartão postal, não deveria. O contrato, ele pede que quem fosse adquirir aquela desapropriação fizesse um grande estádio, cuidasse da mobilidade urbana, cuidasse dos arredores daquela região, e o Flamengo topou. Eu acho um golaço para a nação rubro-negra, tá? Eu sou flamenguista, apaixonado pela história do Fluminense, do Botafogo, principalmente do Vasco da Gama, né? Por ser preto, por entender que é o clube do pobre também, por entender que é o clube da pessoa com deficiência. Então, acho que a prefeitura deveria investir em São Januário também, de alguma forma, porque investindo ali vai investir no cidadão. Então, eu acho que todos os grandes clubes deveriam ter, e essa história de esvaziar o Maracanã é história porque eu já te dei o exemplo de Wembley. Então, parabéns aí à prefeitura, parabéns ao governo Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro é Flamengo do fio do cabelo ao dedão do pé. Então eu sei que ele vai apoiar também, porque isso é bom para o estado inteiro. O Flamengo, ano passado, em 2023, movimentou 30 bi para a cidade, só em jogos. Então imagino que esse estádio não vai poder fazer para aquela região. Sou super a favor. Você acha que a convivência vai ser boa? Maracanã e estádio do Flamengo daqui a 4, 5 anos? Tenho certeza disso. É só saber gerir, né? É só ter ideias. O que o mundo precisa daquele Renato curioso lá atrás, falar o que faremos com isso. E agora o Renato gestor, né? Como faremos isso? E eu tenho vários exemplos de pessoas que são excelentes gestores, que rodam o mundo inteiro e vão ter várias ideias para o Maracanã continuar vivo, recebendo não só jogos, porque ele recebe tantos jogos, chegou a receber 3 jogos consecutivos ano passado.
deteriora o patrimônio da população. Então, ter jogos agora, ora no Maracanã, eu acho que o Maracanã não vai ser abandonado pelo Flamengo, ora no seu estádio, vai ser uma goleada. Somos saudosistas por natureza, essa é a mente humana, né? Quando você abriu o seu podcast, o teu cérebro em algum momento falou assim, cuidado, Wagner, essa novidade pode não dar certo, porque às vezes você está num lugar ruim, mas como já está acostumado, você prefere aquilo ali. Eu tenho certeza que a sensação do torcedor que não quer esse novo estádio no Rio de Janeiro, quando vê a potência turística que vai ser isso, vai falar assim, pô, é isso mesmo. Se eu sou flamenguista, que bom, e se eu não sou, eu vou brigar, já que teve um apoio da política, para que os políticos apoiem também que o meu time tenha um estádio próprio desse tamanho. Com certeza. Olha aqui, eu estou fechando o papo aqui com o Renato de Paula, mas ele vai olhar aqui para a câmera 3 para mandar um recado para você que hoje acha que não tem perspectiva na sua vida, para você que tem alguma deficiência, ou para você que não tem deficiência alguma e não está vendo uma perspectiva maior, né? E ele, como um homem preparado, como um fisioterapeuta, como neurocientista, agora, como um homem que já participou do governo, de administração, vendo o outro lado, e também como homem de fé. Isso aí. E eu queria ouvir também o Renato de Paula como homem de fé. Perfeito. Mandar esse recado para quem está do outro lado e que não sabe o que fazer. Ah, deficiência, é problema em casa, é problema de saúde, o que eu vou fazer? Tem uma luz no fim do túnel, então passe esse recado, por favor. Há uma passagem bíblica em Ezequiel 37, que ele fala sobre vale de ossos secos. O cara chega, vê o que seria Jerusalém, né? Um montão de ossos. E Deus manda profetizar. Você acredita que esses ossos voltam a ter vida? E ele acredita e volta a ter vida. Quando eu leio essa passagem na Bíblia, eu acho que o vale de ossos secos não é mais externo, ele é interno. Somos nós. O Wagner pode ter algum lugar que está seco na sua vida. O Renato tem vários lugares que está seco na nossa vida. Então a dica que eu te dou é: cuide de si. Tem gente que está tão mal porque dedicou a vida a cuidar da vida alheia. E esse cuidar de si, eu vou te dar 5 pilares para você começar a se autoavaliar. Como está os seus exercícios físicos? De 0 a 10. Exercício físico é força, vai te gerar longevidade. Se você não tem perna forte, você não vai aguentar carregar seu próprio corpo. O músculo não é mais só um órgão de contração muscular, ele é um órgão endócrino. Ele leva substâncias para o cérebro que te traz alegria. Como está a sua alimentação? Eu tenho um amigo chamado Paulo, tá ouvindo a gente agora, Paulo Pacheco. Rapaz, o Paulo não para o carro dele em nenhum posto sem bandeira. Só Shell, né? Desculpa fazer propaganda, BR. Não, doutor, sem bandeira não. Mas ele come qualquer podrão. Ele come qualquer coxinha cheia de gordura. Ele cuida mais do tanque do carro do que dele. Então, como é que está a sua alimentação? De 0 a 10, dá uma nota aí. Como é que está a sua vida de relação? Tem amigo antigo? O Wagner acabou de mostrar aqui a galera que gosta dele há muito tempo. Estar com pessoas é crucial. O ambiente que você vive. As pessoas acendem a sua vela ou apagam a sua chama? As pessoas que você vive têm um neurônio em você chamado neurônio espelho. Se eu ficar 10 dias aqui com a Alexa, eu vou querer me comportar igual ela. Porque nós imitamos pessoas. Quem você está imitando? Por osmose, né? Total. É um neurônio que é feito só para... Se eu bocejar aqui, ó... Alguém vai bocejar. É imitação. Por fim, como está a sua saúde espiritual? E saúde espiritual é igual à saúde do músculo. Tem que ter exercício. Eu não estou dizendo para ir para qualquer igreja, religião. É um exercício com o divino. E às vezes o divino está em você. Você está acreditando que tem alguém cuidando de você ou que você é forte o suficiente para cuidar de você? Quando o avião está caindo, a primeira coisa que se faz é colocar a máscara em você para depois cuidar de alguém. Eu tenho
senhorinha, dona Alda, 102 anos. Aí uma vez entrevistaram Dona Alda, eu já conhecia ela, saiu no jornal. Dona Alda, 102 anos, parabéns, um bolinho em Copacabana, parabéns, com as suas amigas aqui. Ela fez 2... Por qual o segredo da sua longevidade? Né? Ela brincou que ela não tinha mais amiga viva e o segredo principal é que ela não cuidava da vida dos outros, só cuidava da própria vida. Então essa é a dica. Se você está aí triste, sem perspectiva, cuida de você, foca em você, foca nas suas potências. Esse autocuidado, essa autodisciplina, esse autorrespeito vai te levar longe. Você é essencial, você é potência. Maravilha. Renato de Paula, fisioterapeuta, neurocientista e ex-presidente da SUDERJ, foi o meu convidado hoje no podcast Livre, Leve e Solto. Gostou do papo? Livre, leve e solto, excelente. Muito bom. Parabéns pela equipe, obrigado pelo cafezinho. Volto quando você chamar. Maravilha. Olha aqui, finalizando o papo aqui com o Renato de Paula, semana que vem tem mais, um outro convidado e, é claro, assuntos importantes. Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, W Livre Leve Solto e o nosso canal no YouTube, @Livre Leve Solto. Semana que vem tem mais, só pra você.